Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Conexão Esperato, seu programa quinzenal sobre investimentos, finanças pessoais, empreendedorismo e economia em um só local. Meu nome é Felipe Fontana, estaremos durante uma hora discutindo, conversando sobre os principais indicadores econômicos, os principais acontecimentos da economia e como isso mexe com a nossa vida. Programa Conexão Esperato já na quarta temporada, aqui já faz parte das 13 horas das quintas-feiras do Público Missioneiro, e você aí que vem nos ouvindo no www.centraldoinvestidor.com, você pode acompanhar também em qualquer lugar do mundo, agora pelo www.novoshorizontesfm.com/NHTV, até tem uma câmera para olhar esse narrador aqui falando para vocês. Ok, pessoal? Iniciando então com os dados da economia, relatório Focus do Banco Central. A gente sempre tenta trazer aqui o que os principais economistas estão acreditando, né, nos principais indicadores como inflação, PIB, taxa Selic, dólar. A gente está no Brasil, estamos em um país altamente volátil, emergente, muitas coisas podem acontecer. Para quem pegar os programas desde o início sabe de toda a incerteza que foi esse ano, ficando um pouco mais claro agora o cenário dos investimentos. Inflação, é interessante observar em torno aí de 3,94%, expectativa ainda de queda da inflação, ainda controlada, a inflação de anos atrás, que a gente acompanha aí, 2016 em quase de 10%, inflação nada mais é alta dos preços. Agora, com certeza, a inflação deve dar uma desacelerada, principalmente pela gasolina e pelo petróleo que cai lá fora, cai fortemente lá fora, preocupando um pouquinho porque o petróleo é a mãe de todas as commodities e isso demonstra uma futura queda de receita até para os emergentes. E a mãe das commodities, que é o petróleo, que hoje qualquer questão de energia do mundo inteiro depende dessa. Então o petróleo em queda, pessoal, dois indicadores demonstram isso, que a gente com o tempo vai dizer. A desaceleração econômica, menos consumo de petróleo, ou ao mesmo tempo estoque, né, oferta e demanda da questão do petróleo. Então desabou fortemente. Isso com certeza vai forçar a queda da gasolina, que já vem caindo, na verdade, infelizmente demora para chegar no consumidor final, isso, e muitas vezes não chega, né? Fica até muitas vezes no meio dos intermediadores, mas a tendência é cair a gasolina um pouco mais, justo, né? Ainda mais que o preço do petróleo caindo, pelo menos a Petrobras tem repassado isso, principalmente para as distribuidoras, um preço um pouco menor, né? Então, infelizmente, a nossa gasolina um pouco mais cara que os outros estados devido ao ICMS aqui ser um pouco mais alto, né? Então esse é um dos principais dados que vem mexendo e vai mexer com a inflação, com certeza. Queda de preço no petróleo, com certeza, é mais dinheiro no nosso bolso sobrando para a questão da gasolina. É um pouco preocupante para o país, porque é uma receita menor, mas é o cenário que a gente tem e a gente tem que se preparar para ele, ok? PIB, expectativa então de 1,39 fechamento esse ano. O PIB é o que Produto Interno Bruto, tudo que o país produz, ouvindo um crescimento nesse período. Ano que vem espera 2,5% de crescimento em relação ao PIB. Muito vai depender com certeza das principais reformas aí. Taxa de câmbio, o que o pessoal tem esperado, os principais analistas? $1 em torno aí 3,70 no final do ano. O dólar vem de alta volatilidade também por toda a questão do juro americano. As más línguas fala até que essa questão do petróleo aí é nada mais, nada menos um próprio um jogo aí, vamos dizer. A gente sabe que o petróleo é algo aí que existe muitos interesses, né? O próprio Trump aí, com grande questão com a Arábia de se trabalhar um petróleo menor com uma inflação menor americana, um crescimento maior. Tudo isso aí tem mexido com a nossa economia. Um petróleo menor de preço prejudica um pouco até as receitas futuras do país, que é emergente, e até outras
muitas commodities, então o dólar ficou altamente volátil. Quem viu no início da semana estava em 3,90 e voltando aí no patamar de 3,83. Muita coisa para acontecer ainda, que a gente vai tentar trazer aos poucos aí nos próximos programas. Taxa Selic, expectativa 6,5%, e para o ano que vem em torno de 7,75%. Taxa de juros da economia, a expectativa até antes da eleição chegar a 8%. Né? Então vai ficar no 6,5%. Um detalhe interessante, muitos analistas previam um dólar a 4,90. Quem nos ouviu aqui nos programas anteriores esperava um dólar a R$4,90 no final do ano, e a gente começa a entender, né, talvez toda essa crise do petróleo, se houvesse realmente um cenário um pouco diferente na eleição, um ganhador diferente na eleição, com certeza a gente estaria agora talvez em más lençóis, não talvez, com certeza por uma quebra de confiança que poderia acontecer, mas por todo um cenário internacional meio complicado lá, né? Então a gente começa a entender essa lógica. Fugimos mais uma vez aí de um grande uma catástrofe econômica que poderia acontecer, e acabamos aí não acontecendo. Deus é brasileiro talvez, né? Vamos analisar isso aí. Então, em relação do IGPM, inflação, então de 9%, principais do índice do aluguel, esse aí que realmente disparou, né, a questão do aluguel. Semana, o que a gente tem visto aí, principalmente nos dados dos econômicos? O GPM caiu, né, em relação a novembro, depois da alta de 0,89%, ele caiu, principalmente nesses dados. No estado, principalmente, que se vem discutindo agora, é uma ideia de privatização do Banrisul, que é uma das negociações até do próprio Tesouro Nacional, trabalhar com a ideia do regime de recuperação fiscal. Uma das alternativas, se fala em privatização do Banrisul, né? Então tem muito, até saiu no Jornal do Comércio hoje, se depender das atuais posições do futuro governador, o acordo deve seguir emperrado. Leite disse que o que estaria impedindo o acerto entre o Estado e a União é essa questão, principalmente do Banrisul, e o autocomprometimento da folha de pagamento. O Estado diz que o orçamento está em 56% comprometido em relação à folha, né, do funcionalismo e previdência, mas o Tesouro diz que é 70%. Então, 70% principalmente aí para folha de salário, né, do funcionalismo e previdência, no caso, e o resto que vai aí para saúde e educação, uns 30%. Isso acontece em Minas Gerais, isso acontece em vários locais, e dependendo até do orçamento, principalmente da despesa obrigatória da União, pode chegar em 2021, principalmente a 98% em despesas obrigatórias. Não é só o salário que está as despesas obrigatórias, mas só 2% para alguma coisa que pode ser cortada. Então, cada vez mais pressionando a importância de uma reforma da Previdência, que dessa maneira, infelizmente, não tem como se sustentar. É uma dica para quem quer acompanhar o Transparência RS, você vai ver lá o grande valor que vai, né, para salários, e 2% somente para investimentos. É algo insustentável, porque o investimento que a gente faz agora é para uma receita futura, e se a gente investe pouco, sinal que não vai ter receita futura e tem que acabar cortando, né? Então, outros dados que saiu hoje também é a prisão do governador Pezão, preso na Operação Lava Jato, onde recebeu uma mesada de 97 a 2015, chegou a 25 milhões. Então é o quarto governador preso, né? Quarto governador preso do Rio de Janeiro. Mexeu bastante com a questão lá, principalmente na imprensa carioca, essas questões. Um dado interessante que saiu ontem, né, do Banco Central, os gastos com cartões internacionais, e quem utiliza muito cartão de crédito internacional em outros países, a gente tinha grande impasse que valia o dólar do último dia da fatura. Então, se você passava o cartão lá a $1 a R$3,80 no dia 5 e fosse pagar a fatura no dia 25 e o dólar tiver 4,10, você pagava os R$4,10. Então, essa regra foi mudada pelo Banco Central ontem e já começa a valer a partir agora de dezembro. Então, os gastos feitos em moeda estrangeira no cartões de crédito internacional terão seu valor fixado no dia da compra. Então, se você fez a compra a $1 R$3,80 no dia 5 e vai pagar a fatura dia 20 no fechamento da fatura a $1 de R$4, você continua pagando os R$3,80. É fixado, então,
o preço do dia. A medida aumenta a previsibilidade para os clientes em relação ao valor a ser pago, evitando o efeito da variação da cotação da moeda estrangeira entre o dia gasto e o dia de pagamento da fatura, né? Então já vai estar valendo em dezembro agora. Uma última notícia também, a bucha, né? O grande problema que Bolsonaro vai ter, principalmente no ano que vem, né? Vai assumir já o governo com um rombo de 260 bilhões no seu orçamento. Então é uma missão, né, que o próximo presidente vai ter de negociar com o Congresso para abrir crédito extra e pagar as despesas essenciais. Então já vai chegar assumindo com 260 bi de dívida, muita coisa para acompanhar, principalmente aí desses dados aí nos próximos períodos. Vai ser um desafio muito grande. Até o Bolsonaro tem feito aí muitas alianças, principalmente não só com o próprio PCL, mas com outros deputados. Onde botou Osmar Terra no Ministério da Cidadania, onde até o Peronde agora assumindo, deputado Peronde assumindo lá na Câmara a sua vaga de deputado federal. Então, muitas negociações aí para que se emperre aí, não ficar muito na mão do Congresso. Se quiserem, podem até complicar bastante a vida dele. Então, é bom lembrar que a bucha realmente aí que o próximo presidente vai ter para esses recursos aí. Esperamos que a gente corte gastos, faça uma gestão um pouco melhor aí, porque o país é de todos, não é só da metade, não é só dos 55% do país, é de todos, né? Então todos podem sofrer com essas consequências aí. E o último dado interessante da Fiesp: tributação e burocracia são os principais entraves para a indústria brasileira. Seguindo a pesquisa aí da Fiesp, com principais empresários, então 83% dos empresários da indústria paulista, a tributação lidera a lista de entraves, seguida da burocracia excessiva. Então faz com que a gente pare de pensar no negócio e comece só a pensar na burocracia e na tributação. Então outra reforma aí que tem que se mexer, além da Previdência, além de outras reformas, a tributação, para a coisa ficar mais justa e a gente não perder muito tempo aí com essas inseguranças jurídicas. Ok, pessoal? Segundo bloco tem Eliseu Mânica Júnior, diretamente de Miami, no inverno de Miami. Eliseu Mânica Júnior, mandar um abraço para ele, que com certeza está nos ouvindo agora num fuso horário um pouco mais diferente, agora 3 horas de diferença. Falar um pouco sobre o mercado de petróleo, mercado internacional, ações, oportunidades dessa marolinha que deu nos últimos dias aí. E depois a gente volta no terceiro bloco com o Marcelo Maia Ostrom, assessor de investimentos da Esperato Porto Alegre, batendo um papo aí interessante sobre os principais reunião do G20, economia internacional brasileira. E depois a gente volta aqui no estúdio com mais Conexão Esperato. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Uma boa tarde, cara investidor. Eliseu Mânica Júnior, aqui diretamente de Miami. Mais um programa Conexão Esperato. Uma boa tarde a todos. Muitas novidades no dia de hoje, no programa de hoje. Nesses últimos tempos aí, desde outubro, tivemos uma volatilidade muito grande no petróleo, principalmente, no cobre e no minério de ferro, que são as três maiores commodities mais negociadas no mundo, né? Também tivemos nos holofotes questão de a Bolsa Brasileira, que ontem, quarta-feira, ela atingiu o topo histórico novamente, e isso chama a atenção. Mercado forte, né? Mercado que reflete, a Bolsa de Valores, ela é conhecida por refletir os próximos, ou tentar verificar os próximos 6 meses, 8 meses que irão acontecer na economia, principalmente. Então a Bolsa de Valores é conhecida por ser um indicador antecedente, e vários indicadores, por exemplo, confiança do consumidor, confiança do empresário, estão vindo
em maiores patamares desde 2013 e 2010, né? A confiança do empresariado, do empresário, vindo no maior patamar desde 2010. A gente teve semana passada a divulgação desse indicador e também são 2 indicadores antecedentes, porque essa questão de confiança do consumidor e do empresário, ela é um indicador antecedente. Isso traz a questão de que, no caso do empresário, ele está disposto, ele está mais confiante no negócio, o empresário, o empreendedor, está mais confiante no negócio, e com isso ele começa a investir mais no negócio. Então o negócio cresce, o negócio contrata mais gente e também gera mais lucro, né? Então essa pessoa também, o trabalhador tem mais renda, gasta no mercado, compra mais do próprio empresário ou de outros empresários ou de outros produtos, e aí volta a funcionar a engrenagem da economia, né? E que esse ano já vem funcionando. O PIB aí vai crescer ao redor de 1,5%, ano que vem entre 2,5%, e algumas casas de investimento, algumas researches acreditando em 4%, o que é algo sensacional, né? A gente recuperando, então esses indicadores vindo muito bons, confiança do empresário, confiança do consumidor no caso, perspectiva de gastar mais, de comprar mais coisas, então isso mexe a economia, faz rodar a economia, né? E a Bolsa de Valores, então, várias empresas aí subindo muito e no topo histórico, então na maior pontuação. O que é o Ibovespa, né? O Ibovespa é uma média de negociação, normalmente 67, 70 ações. Há um critério de liquidez, né? De negociação, de liquidez e de negociação, né? Tem que estar presente em 100% dos pregões, então cada dia de negociação é conhecido como um pregão, né? E tem que ter o percentual de participação nos últimos 3, 4 meses, cada quadrimestre, né? Cada 4 meses no mercado de ações. Então por isso que é o Ibovespa, é um índice da Bolsa de Valores de São Paulo. E tivemos então um topo histórico. Isso é muito bom pelo sentido porque mostra a recuperação da economia, mostra uma perspectiva da economia real crescer, e isso aí traz muito investidor. A gente teve algumas novidades, né, nessa alta aí, nesse topo histórico. Normalmente o investidor estrangeiro, ele tem 47% de peso na negociação da Ibovespa, do índice, né? E dessa vez ele não estava presente, né? Então há um receio, digamos assim, principalmente por parte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos cresceu muito nos últimos 8 anos, ao contrário do Brasil, né? Um emergente. Mas os Estados Unidos cresceu demais. E há 8 anos a bolsa dele vem fazendo recorde atrás de recorde. Economia muito boa. Tivemos esse ano o Trump cortando impostos, né, de 28% a média que empresas pagam para 21%, né? E isso fez então um ganho também nos lucros, né, das empresas. Estava até pouco tempo atrás também em topo histórico todas as bolsas, né? Bolsa de tecnologia, Nasdaq, onde é negociada Facebook, empresa de tecnologia, né? E a própria S&P 500, que são as 500 maiores empresas, né, dos Estados Unidos. Então o investidor estrangeiro com receios, ele não voltou para o Brasil. Quem vem comprando, digamos assim, ações, principalmente o investidor pessoa física e o investidor institucional, por exemplo, bancos, corretoras, vem comprando a Bolsa Brasileira. Por quê? Porque vem acreditando nas reformas, principalmente, que são necessárias, né? E na questão técnica também dos ministros que agora foram colocados, né? Que está começando a sair a equipe econômica. Então tudo isso traz uma confiança maior para o investidor, que vê perspectiva de diminuição, de corte de custos, que é necessário. A gente vê os números, tem estados aí, inclusive,
que estão em dificuldades com 70%, 80% da base de investimentos comprometida. Então é necessário fazer alguns cortes. A gente não tem muita opção, infelizmente, incluindo aí o nosso amado Rio Grande do Sul, que cerca entre 70% e 80% da base de investimento já está comprometida, né, principalmente com folha e previdência. E então, terão que ser feitas algumas medidas que teoricamente não são tão populares, mas que são necessárias nesse curto prazo, porque infelizmente chegou-se a tal ponto e não tem o dinheiro para se investir, então não há como crescer. E eu falo em termos de estado, né, de Rio Grande do Sul. 3 estados estão basicamente comprometidos, digamos assim. Está comprometida a capacidade de investir: Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro, né? Então, nesses 3 vão ter que ser feitos ajustes. A questão agora que está sendo votada, a questão da cessão onerosa. O que é a cessão onerosa? Lá em 2010, foi leiloada para Petrobras, no pré-sal, uma estimativa entre 5 a 8 bilhões de barris de petróleo. E então a Petrobras pagou 5, 6 dólares lá atrás para o governo, e depois, posteriormente, foi descoberto que havia mais barris de petróleo nessa área. Então o governo quer receber parte desses barris a mais, e tem que, obviamente, já que a Petrobras pagou por aqueles poços de petróleo, também tem um percentual a receber. Teria aí entre a 30% a 40% para receber, e o governo entre 60% a 70%. E a parte positiva agora é que o super-ministro, digamos assim, o Paulo Guedes, ele quer passar para os governos, né, para os governos estaduais, parte dessa receita. Essa receita é estimada entre 90 a 120 bilhões de reais, né, de total desses barris a mais. Seriam aí entre 8 a 15 barris a mais, um valor bem acima do que a Petrobras comprou na época. E para o governo viria aí ao redor entre 60 a 70 bilhões de reais, e o governo federal ele quer passar parte para os governos estaduais, só que, até para auxiliar, né, nessa questão fiscal, seria uma saída para essa questão dos governos estaduais, só que o governo federal quer fazer algumas exigências do governo estaduais, e algumas seriam até a parte de privatização e enxugamento do Estado, arrumar a casa, né, que infelizmente é impopular, muitos não veem com bons olhos, mas que é necessária, é uma atitude necessária para colocar as contas em dia, né? Então essa cessão onerosa viriam entre 60 a 70 bilhões para o governo federal, repassaria parte para os estados mediante algumas concessões, algumas mudanças nos estados, e aí incluem privatizações. E para a Petrobras viria entre ao redor de 30 a 40 bilhões de reais para a Petrobras. Então, cessão onerosa que está sendo votada seria uma receita a mais para os governos, né? Governo federal e governos estaduais mediante algumas concessões, como eu comentei, e também para a própria Petrobras aí, que melhoraria bastante, né? Diminuiria a dívida. A Petrobras ela vem mostrando uma mudança positiva nos últimos aí ano e meio, né? Arrumou a casa, digamos assim, vem arrumando a casa. Inclusive, semana passada a produção de petróleo aumentou em 8%. Há algumas questões na Petrobras que a gente vê com bons olhos, que seria o quê? Que seria o foco de uma empresa ou de uma pessoa jurídica ou pessoa física, focar nas maiores qualidades, né? Então, no caso da Petrobras, focar na produção de petróleo. E algumas coisas, por exemplo, a distribuição de petróleo, não é o core business, não é o principal da empresa. Então, também há uma ideia de enxugamento, de focar no que é melhor, e inclusive pessoas, né, pessoa física, o ideal é esse, né, focar no que você é melhor, não tem como ser bom em todas as áreas, né. Então, a mesma coisa a empresa. Então, por causa da Petrobras,
é esse o objetivo agora, ou a ideia, o objetivo para mudar, para melhorar, né? Ainda mais, já vem melhorando. E contando aí também, caso tenha um tempo hábil da votação da sessão onerosa, que tende a acontecer aí, não é fácil, não vai ser fácil, mas aí tende a acontecer final do ano, início do ano de 2019, né? Quanto ao petróleo, que influencia a própria Petrobras, a gente teve uma volatilidade gigante. O barril do petróleo saiu ao redor dos 74, 75 reais e foi aí para 52 dólares o barril do tipo Brent. O Brasil, ele é um exportador de commodities, né? O que a gente teria que mudar seria agregar mais valor a essas commodities, né? Porque a gente, por exemplo, exporta tonelada de alguns metais para comprar um chip, paga aquela tonelada. Então a gente não agrega mão de obra, isso que deveria fazer mais, e isso vem com o tempo e com uma educação maior, com uma tecnologia maior. Mas o petróleo ele acabou caindo a cotação em questão de mês e meio, desde outubro, e saindo de 75 dólares para 52 dólares, isso influencia o Brasil, né, que é um exportador de petróleo, está entre os 10 maiores do mundo, e toda essa volatilidade aí mencionam que seriam por causa do presidente americano, que como aqui está num momento diferente do Brasil, enquanto o Brasil está voltando a crescer, Estados Unidos cresceu demais, como eu comentei no início do programa, e que agora estão sendo retirados estímulos, né, da economia americana, que é necessário porque a economia, a vida, ela é feita de ciclos, né, de altos e baixos. A economia também, na economia é necessário, quando tu cresce demais, retirar estímulos para não gerar inflação. Então o medo, o receio americano é que gere-se inflação, né? Então uma das bases de cálculo do CPI, o Consumer Price Index, que é a inflação oficial dos Estados Unidos, uma das bases é a energia. Cerca de 30-35% do cálculo do composto do índice inflacionário CPI é feito pela energia. Então rola muito no mercado, na economia, como um todo, que o Trump ele estaria conversou principalmente com a Arábia Saudita para produzir mais petróleo, e com isso aí a lei de oferta e demanda, quanto maior a quantidade de um bem no mercado, menor o valor dele. Então mais produção de petróleo, a Arábia Saudita é um dos maiores produtores, e o próprio Estados Unidos também tornou-se um grande produtor com o xisto, né? Acabaram produzindo mais, e com isso uma oferta muito maior, acabou-se desvalorizando o produto porque tem mais quantidade no mercado. Então, com isso aí, por que eu comentei de inflação? Como a energia é uma grande parte do composto da inflacionário americano, acabou-se então, com a queda do petróleo alta, cerca de 30%, acabou-se fazendo com que caísse a energia, a inflação, digamos assim, americana, e com isso não sendo necessário aumentar os juros da economia para justamente controlar a inflação, né? Aqui eles estão aumentando os juros, retirando estímulos. No Brasil a gente tem a menor taxa de juros da história, 6,5%, né? O que para nós é muito baixa. Só para efeitos de comparação, em 2001 a taxa de juros chegou em 41%. Então hoje 6,5%. Então imagina, para tomar um empréstimo, no mínimo era 41%, né, ao ano. No mínimo, isso é a menor taxa para quem é o melhor dos pagadores, né? E hoje 6,5%, né, que é bem baixo, e isso permite tomar crédito, digamos assim, mais baixo, né? Não no 6,5%, um pouquinho mais, mas se a taxa básica está em 6,5%, o piso está em 6,5%, está mais baixo para tomar empréstimo, para investir. E isso que vem acontecendo, já vem acontecendo, essa retomada na economia,
como vem mostrando os indicadores de confiança, tanto do empresário, do consumidor, e após um período de tempo, isso tende a refletir na economia real, né, digamos assim. Começam a aparecer os dados, hoje o desemprego ele vem diminuindo, isso no Brasil, né, é outro ponto positivo, né. Tivemos uma flexibilização na parte trabalhista, tivemos algumas mudanças esse ano em outros dados, o próprio questão sindical, né? Tudo isso faz diminuir custos, né? E com isso aí sobra mais dinheiro para investimento e para a própria pessoa, cidadão, ele poder escolher onde ele quer investir, ele tem essa liberdade, né? O que fazer com o capital dele. Então, resumindo, mercado de ações recuperando, o brasileiro subindo bem, o nosso clube de investimento subindo aí 27% no ano, depois do ano passado também que subiu muito bem. A gente tem muita honra. Não foi um ano fácil para investimentos, né? A gente teve volatilidade, mas a volatilidade faz parte, digamos, para investimentos moderados, né? Mais agressivos, mas a gente também tem, né, lembrando, no mercado, investimento tranquilo, renda fixa, rendendo aí, consegue um pré-fixado ao redor de 10% ao ano, períodos mais longos, né? 10 e pouco por cento, de maneira tranquila, de maneira mais fácil e com garantia e com segurança, né? Garantia e segurança do fundo garantidor de crédito. Então, um ano de volatilidade, mas um ano, por exemplo, o clube de investimentos rendendo aí 26, 27% no ano, mercado de ações subindo, aí Bovespa subindo esse ano também, e a gente acredita aí para os próximos anos o Brasil, caso não ocorra nenhuma crise externa, né? Porque o mundo hoje ele é todo interligado. O que acontece nos Estados Unidos, o que acontece na Ásia, ele, em mais ou menos proporção, ele atinge o Brasil, dependendo de como a gente estiver, né? Principalmente quanto a controlar os déficits. Mas a gente acredita, eu acredito, numa evolução, uma continuidade nesse crescimento. Esse ano tivemos, ano que vem, entre 2,5% e, caso tenha reformas, 4% de crescimento no PIB, o que é bastante para o Brasil, principalmente levado em conta os últimos anos. E com isso, então, o mercado de ações, ele reflete isso aí. Mas lembrando que tem que ter paciência, investimento em ações é para médio e longo prazo, o ideal 3, 5, 10 anos, né? Quanto mais tempo, melhor, pela questão dos juros compostos, né, poderem trabalhar. E a gente acredita então nisso, nesse crescimento do Brasil, crescimento da Bolsa de Valores brasileira, recuperação da economia, ou seja, vão ser anos positivos, tendem a ser, né? Então eu vou ficando por aqui. Esses foram meus pitacos, opinião aqui da economia, mercado financeiro, da Bolsa de Valores brasileira, que atingiu o topo histórico novamente, um momento marcante, né? Que tende aí a nossa bolsa, lembrando, ela não está cara, está barata, ao contrário da bolsa americana que está cara. E a gente tende aí, de uma maneira positiva, evoluir, a economia crescer ano que vem, diminuir o desemprego, economia pronta para crescer, com a questão de cortes que foram feitos no passado recente, redução do tamanho das empresas, né, que foi necessária acontecer devido à crise. Então tudo isso preparou para a gente crescer agora, e que acredita aí que a gente vai ter bastante alegria nesse ano de 2019. Um grande abraço a todos, um abraço ao Felipe, Ronaldo. Ronaldo está fazendo curso em Porto Alegre, né, cada vez preparando mais, cada vez mais estudando, e quem se prepara, quem foca, quem faz o que gosta e investe fazendo cursos, melhorando, outra coisa, não tem crise que abata quem faz esse tipo de procedimento, quem investe em si, quem acredita, quem vê o futuro com positividade, mas também que se prepara, né, e tende a ficar cada vez melhor. Então um grande abraço a todos, eu vou ficando por aqui e uma boa tarde.
Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Olá pessoal, quem fala aqui é Marcelo Maia, direto aqui de Porto Alegre, da Esperato Investimentos. Bom, vou começar falando hoje sobre o mercado internacional. Essa semana ela começou com um humor mais positivo nos mercados globais. A possibilidade de acordo do Brexit, da assinatura do acordo definitiva, a recuperação do preço do petróleo também, né? Lembrando que nos últimos dias, semana passada, o petróleo caiu bastante, levou consigo também a cotação da Petrobras, mas no começo dessa semana se recuperou um pouco o preço do petróleo. Esses fatores ajudaram no ânimo dos mercados globais, né? As bolsas globais. Vale ficar atento, né, em relação ao mercado internacional, ao encontro do G20, que são as 20 maiores economias do mundo, que vão acontecer nesse final de semana na nossa vizinha aqui na Argentina, em Buenos Aires. Falando em Buenos Aires, esse final de semana também teria a final da Libertadores, da Copa Libertadores em Buenos Aires, né, entre River Plate e Boca Juniors, no estádio do River Plate. Mas tendo em vista o que ocorreu e a questão da segurança, a polícia local, tendo em vista o G20, tendo em vista os acontecimentos que ocorreram na outra partida, não conseguiram dar condições de segurança. Por isso até a final vai ser em outro país, né? Priorizando o encontro do G20 lá, o que na minha opinião está absolutamente correto. Nessa reunião do G20 em Buenos Aires, a gente deve ter os novos capítulos, né, da relação comercial dos Estados Unidos com a China. A relação desses dois países ela é complexa, né? A relação comercial é de uma interdependência e a relação financeira também, né? Já que a China tem boa parte de títulos da dívida americana, né? Detém esses títulos da dívida americana e segue comprando e rolando esses títulos, ou seja, os Estados Unidos emite títulos, né, para se financiar, para pagar suas contas, e a China compra boa parte desses títulos. Então a relação comercial fiscal entre os dois países é bastante complexa e acaba afetando o mundo como um todo. Bom, focando agora um pouco no Brasil, vamos começar falando um pouco sobre a questão política, né? Sobre alguns percentuais divulgados por uma pesquisa feita recentemente pelo IPESP. A aprovação do atual presidente Michel Temer chegou a incríveis 8,4%. E esse percentual, né, de 8,4% é acima do verificado em agosto, ou seja, ele conseguiu em agosto estar pior do que 8,4%. Sua reprovação também, entre aspas, melhorou, já que era de 77% em agosto e caiu para, entre aspas, apenas 64% agora, a reprovação do Michel Temer. Já a avaliação do Congresso, 5% das pessoas entrevistadas consideram o trabalho do Congresso ótimo e bom, e 65% ruim e péssimo, ou seja, a avaliação do Congresso e do nosso atual presidente ela é até certo ponto bastante semelhante em números, né? Ambas ruins, como podemos perceber nessa pesquisa. Já a expectativa do governo do presidente eleito Bolsonaro é elevada. O presidente eleito hoje tem uma aprovação de 57% e 63% disseram ainda apreciar a montagem do governo e as principais e primeiras medidas anunciadas. Sobre a questão da Previdência, 67% dos entrevistados dizem concordar com a necessidade de reformá-la e 73% acham provável que as mudanças sejam aprovadas em 2019. Ou seja, pouco mais de 2/3 dos entrevistados acreditam e concordam com a reforma e esperam que ela aconteça em 2019. Seguindo em relação à questão política e econômica, a gente teve nos últimos dias, aí, na última semana, as nomeações, né? A nomeação do presidente do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e da própria Petrobras. Todos esses profissionais vieram do time liberal
do futuro, né, ministro da Fazenda, Paulo Guedes. Todos eles têm foco no enxugamento de custos, especialmente na eficiência corporativa, na eficiência dessas empresas. Então a gente pode sim esperar um cenário positivo para elas, até porque vai haver um choque de gestão no primeiro momento, né? Esse time liberal deve implementar um pouco de meritocracia, focando em eficiência, né? Além disso, o Salim Matar, fundador da Localiza, né, a locadora de carros, foi nomeado para a Secretaria de Desestatização e Desmobilização, também conhecida como Secretaria das Privatizações. O mais interessante que a gente pode perceber nesse momento é que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, está de fato adotando uma linha liberal. Haviam muitas dúvidas de que se ele iria cumprir com o que ele prometeu durante a campanha em relação a ministros, em relação a presidente de empresas estatais, e até o momento sim, ele está cumprindo. Como as próprias pesquisas indicam, a população vem gostando das indicações dele. Bom, vamos seguir agora mais relacionado à questão econômica, né? A questão de alguns indicadores que são bastante importantes na avaliação dos investimentos, renda fixa, indexadores que a gente pode fazer. O IPCA 15, que é um indicador de inflação, né, só que ele é um indicador de inflação que mede a variação dos preços do dia 15 do mês anterior até o dia 15 do mês atual. Então seria do dia 15 de outubro até o dia 15 de agosto. Tá? Esse indicador ele veio abaixo do esperado e deve, na próxima divulgação, cair mais. Isso acontece devido à queda do preço dos combustíveis, né? Queda do petróleo. Dessa forma, a inflação em 2008 deverá ficar abaixo da meta. Hoje a inflação está em 4,5% e é possível que terminemos 2018 um pouco abaixo disso ainda. Cabe ressaltar ainda que se não fosse a greve dos caminhoneiros em maio e a alta da inflação em junho, que superou 1%, nós teríamos uma inflação próxima a 3% ao ano, ou seja, uma inflação baixa, bem baixa até certo ponto, dado os níveis médios do Brasil. E qual a importância desses dados? Bom, 2 pontos, né? A inflação ela é muito importante para a gente avaliar o controle dos custos da gente, né, das pessoas físicas, pessoas jurídicas também, mas aqui vamos focar um pouco mais em pessoas físicas, né? A gente busca sempre ter um retorno no investimento que seja superior à inflação, né? No mínimo isso, né? Lembrando sempre que a inflação, o IPCA, ele é contabilizado através de alguns serviços e produtos básicos, né? Então, se a gente toma um bom vinho, se a gente pega voos, avião para viajar, se a gente vai num restaurante melhor, se a gente tem um filho em uma creche, um colégio melhor, essa inflação tende a ser pelo menos 50% superior. Por isso, a definição de aonde se investir é absolutamente importante, para que o dinheiro não perca valor no tempo. Da minha parte, por hoje é isso, pessoal. Fica o meu abraço e uma boa semana para todos. Volta aqui no estúdio Conexão Esperato. Um abraço ao Eliseu e ao Marcelo, que tomaram conta do programa de hoje, sempre com conhecimento deles, trazendo um pouco mais sobre o mercado financeiro. Eliseu falando bastante do mercado, questão aí das recuperações, das oportunidades que tem dado com essa possibilidade aí de governo pró-reformas, que pode ser para o ano que vem. Muita coisa boa para acontecer, muitos desafios, mas otimista, né? Principalmente com os lucros das empresas que vem buscando cada vez maior. Só dar uma ressalva aqui de uma informação que a gente deu antes, referente ao cartão de crédito, né? Aquela norma, ela vai valer a partir de março de 2020, né? Quando a fatura do cartão de crédito, quando a gente for quando a gente for fazer a compra em dólar, pegar o dólar do dia e não como é hoje, e vai continuar sendo até 2020, a fatura do fechamento do cartão de crédito, né? Então, vamos só ressaltar essa informação, né? Para quem utilizar ainda, as compras de dólar são pelo dólar do dia do fechamento da fatura. A partir de março de 2020 vai valer essa nova ideia de fazer a compra e valer o dólar do dia.
E mais uma vez também mandar um abraço pro Marcelo, falou bastante aí dos movimentos que vem ocorrendo agora, principalmente reunião do G20, que mexe bastante, né, com os principais líderes da economia mundial, discutindo questão socioambiental, sustentabilidade, economia, crescimento de emergentes, muita coisa discutido lá. Isso com certeza mexe no Brasil, vai ser na Argentina aqui esse evento, a Argentina muito movimentada com grandes eventos ultimamente, e aí o G20 vai estar por lá, Trump, todo o pessoal aí discutindo os próximos períodos da economia. E também, terminando aqui, convidar a todos agora a entrar no período aí, principalmente de previdência privada do PGBL, onde a gente pode utilizar como benefício fiscal para quem recebe a renda, paga bastante imposto de renda. Saiba que tem alternativas que a gente consegue diferir esse imposto, diminuir a base de cálculo desse imposto, investindo em previdência privada. Então, quer saber mais? Contata a gente lá no felipe@esperato.com.br, o telefone da Esperato 5533131992. Entra no site lá e vai acompanhando aí, principalmente qualquer dúvida, entre em contato conosco aí que a gente ajuda você a investir melhor o seu dinheiro. Ok, pessoal? Um abraço a todos. Daqui 2 semanas estamos de volta com mais Conexão Esperato. Até mais.